Eu coloco minha mãe. Olá, pessoal. Vamos continuar com a parte de resolução de sistemas de equações lineares. Agora a gente vai apresentar dois métodos, métodos de Gauss-Jordan e método de Gauss, que é o que a gente chama de método de eliminação. Então vamos lá. Dado um sistema de equações lineares que tem m equações e n variáveis, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos analisar a matriz dos coeficientes junto com a matriz ampliada do sistema, aplicar o teorema do posto. Para isso, a gente vai determinar o conjunto de solução do sistema utilizando a técnica da eliminação. O que é isso? A gente vai aplicar operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada até obter sua forma escalonada, reduzida ou não. No primeiro método, que é o método de eliminação de Gauss-Jordan, a gente vai efetuar essas operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada até a gente obter a forma escada, que é a forma escalonada reduzida. A matriz ampliada reduzida à forma escada nos fornecerá solução, ou alguma incompatibilidade. A vantagem desse processo é que um sistema cuja matriz ampliada está na forma escada, escalonada reduzida, ele tem solução e incompatibilidade imediatas. E lembrando que do teorema do posto, um sistema não tem solução se e somente se a última linha não nula da forma escalonada reduzida da matriz ampliada é dessa forma. Então, quer dizer, a gente vai ter a matriz ampliada, vai ter a última linha diferente de zero, a última linha não nula, a última linha não nula, ela vai ser esse elemento diferente de zero, que corresponde ao termo independente, mas aqui a gente vai ter zero. Bom, então vamos fazer isso resolvendo alguns sistemas. Então a gente tem aqui o primeiro sistema com 4 variáveis, a primeira coluna variável x, segunda y, terceira z e a quarta coluna variável t. Temos 4 equações. Esse sistema tem matriz ampliada, essa aqui. Então a gente vai guardar isso, que a primeira coluna corresponde à variável x, a segunda variável y, a terceira variável z e a quarta coluna a variável t. Então a gente vai proceder escalonando essa matriz, só que a gente escalona e já transforma na forma escalonada reduzida. Procedimento aqui, o elemento 1 já é 1, então a gente vai transformar os outros elementos dessa coluna igual em zero. Primeiro passo. Aqui estão as operações elementares que a gente vai fazer. Então a gente já transformou os elementos aqui abaixo da posição 1 em zero. Agora, a gente tem aqui o elemento da posição 2, 2, a gente vai transformar aqui a posição 2, 1 já está em zero, então a gente vai transformar o 2, 2 em 1. Na terceira linha, a gente já observa que a posição 3, 2 e 3, 1 é zero, então a gente já pode transformar também o elemento da posição 3, 3 em 1. Nós vamos fazer isso em um passo. Nós multiplicamos a segunda linha por meio e a terceira linha por menos meio, obtendo, então, essa nova configuração. Muito bem. Agora, a gente já tem aqui, na segunda coluna, a gente já tem o 2, 2, o pivô, igual a 1. Então, a gente vai fazer o quê? Transformar os outros elementos dessa coluna em... eu vou transformar aqui o elemento, eu não vou fazer direto aqui, vou fazer só esse elemento aqui da posição 4, 2, vou transformar ele em 0. Poderia ter transformado o 1, 2 também, mas eu vou deixar isso para frente. Transformei, multipliquei a segunda linha por 3, somei com a quarta linha, muito bem. Agora, o elemento da posição 4, 4, ele é diferente de 0, mas ele não é 1. Então, a gente vai transformar ele em 1, multiplicando a quarta linha por menos 1/3. Muito bem, aqui a gente já tem. Já estamos com todos os pivôs iguais a 1, agora só falta transformar os outros elementos em 0. Aí estão as operações que a gente considerou. Então, nesse passo, eu fiz a linha 2 mais a linha 4 para transformar esse elemento da posição 2, 4 em 0. E eu fiz aqui um passo que eu fiz a linha 1 menos a linha 3 e a linha 4. E aí eu já encontrei aqui a matriz
obtida com essas operações elementares. A gente observa que agora só falta transformar o elemento da posição 1, 2 em 1. Faço aqui a linha 1 menos a linha 2, e aí a gente já obteve. Essas operações eu fiz usando aquela calculadora de matriz. Então, vocês podem conferir lá que essas contas já foram feitas, ok? Bom, mas o que interessa para a gente é aqui. Chegamos nesse ponto. A matriz está na forma escalonada reduzida. Quantas linhas tem nulas? Não nulas? 4. Então, o posto das duas é 4. Ótimo, que é o número de variáveis. Então, esse sistema tem uma única solução. O que isso aqui nos diz? A gente observa o seguinte, lembra que a primeira coluna corresponde a x? Então, essa primeira linha aqui nos diz que x é igual a 4/3. A segunda linha tem y aqui igual a menos 1 vezes y é menos 2/3. A terceira linha, a gente tem que 1 vezes z é igual a 2, ou seja, z é igual a 2. E a quarta linha nos diz que 1 vezes t é igual a menos 8/3. Muito bem, então aqui a gente encontrou a solução. Nesse caso, o sistema tem uma única solução, 4/3 menos 2/3, 2 e menos 8/3. Lembrando que a gente está considerando nessa ordem x, y, z e t. Agora nós temos um sistema que tem 4 equações, mas agora nós só temos 3 variáveis. A matriz dos coeficientes é essa matriz aqui, e nós vamos proceder para transformar essa matriz na forma escalonada reduzida. Como a gente tem um aqui na terceira linha, na primeira coluna, eu vou já trocar a primeira linha com a terceira. O primeiro passo que eu vou fazer é esse. Agora, então já tem o pivô, né, da primeira linha igual a 1. Vamos transformar os demais elementos dessa coluna em 0, fazendo essa operação elementar aqui. Essas 3 operações, as contas já foram feitas, vocês podem conferir. Agora, no próximo passo, seria transformar o elemento da posição 2, 2 em 1. Só por uma questão de conta, eu preferi transformar o elemento da posição 4, 2 em 1 e depois eu vou trocar com a linha 2. Então, só uma questão de preferência. Então, aqui eu troquei e ficou a posição 4, 2 igual a 1. Então, vou trocar a linha 2 com a linha 4. Então, beleza. Nesse passo, eu já tenho aqui o pivô da segunda linha igual a 1. Então, agora, nesse próximo passo, eu vou transformar todos os outros elementos iguais em 0. Já fiz aqui, linha 1 menos a linha 2, linha 3 mais 3 vezes a linha 2 e linha 4 mais 7 vezes a linha 2. Muito bem, esses façam as contas. O próximo passo é agora transformar o elemento da posição 3, 3, né? A terceira linha, a gente já vê que os outros elementos são 0, então a gente vai transformar esse cara em 1. Então, eu vou pegar a terceira linha e multiplicar por 1/4. Temos aqui. Agora, eu vou transformar o elemento, os elementos aqui, os demais elementos dessa coluna, eu vou transformar em 0. Então, eu vou fazer linha 2 menos a linha 3 e linha 4 menos 5 vezes a linha 3. Fazendo as contas, a gente vai chegar nessa configuração aqui. Esse pedaço aqui da matriz ampliada, que corresponde à matriz dos coeficientes, na quarta linha todo mundo 0. Então, a gente observa que a matriz dos coeficientes tem posto 3, porque tem 3 linhas não nulas, mas a matriz ampliada tem posto 4. Então, isso nos diz que o sistema não tem solução, usando o teorema do posto. Mas o que essa linha aqui nos diz, né? E a gente volta naquele corolário que eu falei do teorema do posto. Está dizendo o seguinte: 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a menos 57/4. Ou seja, 0 é igual a menos 57/4. Isso é uma contradição, portanto, o sistema não tem solução e o conjunto solução é o vazio. Bom, agora a gente passa para mais um exemplo aqui, que nós temos um sistema com 3 equações e 4 variáveis, a matriz dos coeficientes, a matriz ampliada, né, do sistema é essa daqui. E aí, a gente já tem aqui a posição 1 igual a 1, então nós vamos zerar os elementos abaixo.
Vamos fazer isso, fazemos linha 2 menos 2 vezes a linha 1, linha 3 menos 3 vezes a linha 1, e a gente obtém essa matriz aqui. Agora eu preciso, nesse passo foi muito bom, porque a gente já encontrou aqui a posição 2, 2 igual a 1. Então esse cara já é 1, então eu vou, no próximo passo, eu vou zerar os demais elementos dessa coluna. Então eu vou fazer aqui linha 1 mais a linha 3, e vou fazer linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Então vocês observem aqui, né, 2 com menos 2 dá 0, menos 3 mais 4 dá 1, 2 com menos 4 dá menos 2, e 2 com menos 2, 0. Agora, 0 com 0 dá 0, menos 2 mais 2, 0, 4 com menos 4, 0, menos 4 mais 4, 0, e 2 com menos 2 mais 2, 0. Então, a gente vai encontrar essa linha todo mundo 0. Então, já está na forma escalonada, reduzida? Sim. A gente tem os pivô é o 1 e o 1, todos os demais elementos da coluna são 0. Então, já está na forma escalonada reduzida. Qual o posto dessa matriz? O posto dessa matriz é 2, das duas, né? Agora, quantas colunas tem a matriz dos coeficientes? 4. Então, a nulidade vai ser 4 menos 2 vai ser 2. Então, esse sistema tem duas variáveis livres. Observa aqui o que essa linha nos diz. Lembrando que a primeira coluna corresponde a x, a segunda corresponde a y, a terceira a z e a quarta a t. Então, a gente tem que x mais z menos 2t é 0, que é equivalente a dizer que o x é igual a menos z mais 2t. A segunda linha nos diz que y menos 2z mais 2t é igual a 1. Y menos 2z mais 2t é igual a 1. Isso é equivalente a dizer que o y é igual a 1 mais 2z menos 2t. Muito bem. Então, nesse caso, a gente encontrou aqui as variáveis livres são z e t. Temos duas variáveis livres. E o conjunto solução são os números, os elementos de R4, né? São quatro números reais, quatro variáveis, x, y, z e t, em que o x tem que ser menos z mais 2t e o y é igual a 1 mais 2z menos 2t. Mas agora, então, que a gente já resolveu alguns sistemas usando o método de eliminação de Gauss-Jordan, vamos passar para o método de eliminação de Gauss. Que método é esse? É muito similar ao anterior. A gente vai efetuar operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada, só que agora a gente vai até obter uma forma escalonada, não precisa ser a forma escalonada reduzida. De novo, a gente vai lembrar, né, que o sistema de equações lineares não tem solução sem somente ser a última linha não nula da forma escalonada da matriz ampliada é dessa forma. E aí a gente vai proceder, a gente vai pegar a matriz ampliada e faremos o escalonamento e isso vai nos fornecer um sistema S'. Esse sistema é equivalente a S, porque ele foi obtido a partir de operações elementares. E a solução dos dois é a mesma, né? O conjunto de solução dos dois é igual, né? E pode dar alguma incompatibilidade. Claro que nesse caso estou dizendo que o conjunto de solução dos dois é igual ao vazio. Bom, a vantagem desse processo, quando a gente faz manualmente, é que o número de operações elementares a serem realizadas é bem menor do que o do método de eliminação de Gauss-Jordan. Então vamos lá. Então nós vamos aqui começar com esse sistema. Nós temos 4 equações e 4 variáveis. A matriz ampliada é essa daqui. Agora, a vantagem é isso, né? Que a gente só precisa encontrar uma forma escalonada. Então, não preciso transformar, por exemplo, aqui a posição 1 em 1. Então, vou fazer o escalonamento, primeiro passo, eu vou transformar os elementos abaixo da posição 1 em 0. Aqui estão as operações que a gente fez. Deixo aí para vocês conferirem, mas já fiz essa conferência, usei lá a calculadora de matrizes e fazendo essas aqui 3, a linha 2 menos 3 meios a linha 1, a linha 3 menos a linha 1 e a linha 4 menos 5 meios da linha 1, a gente obtém essa configuração aqui. Bom, a gente já tem aqui, já saiu de graça para a gente que a posição 2, 2 é 0. Perdão, posição 3, 2 é 0. Então, agora só resta zerar o elemento da posição 4, 2. Aí eu faço multiplico a linha
2 por menos 5 sétimos e somo com a linha 4. E a gente obtém aqui essa matriz. Então, a gente já tem aqui, abaixo da posição 2, 2 igual a 0, então resta agora zerar os elementos abaixo da posição 3, 3. Então, multiplicando a terceira linha por menos 5 14avos, somando com a quarta linha, a gente vai ter essa configuração aqui à direita. Então, a gente já chegou aqui no final, já está na forma escalonada, a gente vê que tem a diagonal principal, abaixo da diagonal todo mundo zero, muito bem. E a gente observa que as duas matrizes têm posto 4, posto máximo. Então, esse sistema tem uma única solução. Como que a gente encontra agora a solução? Essa é a diferença desse método para o método da eliminação de Gauss-Jordan. Bom, não vai sair, a gente vai ter que fazer algumas substituições a mais do que nós fazíamos ali. Essa terceira linha nos diz o seguinte, lembrando, né, que essa coluna, terceira coluna corresponde à variável z, nos diz que menos 2z é igual a menos 4, ou seja, que o z é igual a 2. E essa quarta linha, lembrando que a quarta coluna corresponde à variável t, nos diz que 2t é igual a menos 4, ou seja, que o t é igual a menos 2. Bom, e agora a gente substitui z igual a 2 e t igual a menos 2 na equação correspondente à segunda linha. Que equação é essa? 2, 7 meios de y menos 5 meios de z mais 7 meios de t igual a menos 5. Que é equivalente a dizer que 7 meios de y é menos 5 mais 5 meios de z menos 5 meios de t. Muito bem. Agora, a gente vai substituir no lugar de z 2 e no lugar de t por menos 2. Então, se a gente substituir, 5 meios vezes 2 dá 5, menos 7 meios vezes menos 2 dá 7. Então, a gente vai ter menos 5 mais 5 mais 7, que vai dar 7. Então, isso está nos dizendo que 7 meios de y é 7. Isso é equivalente a dizer que o y é 7 vezes 2 sétimos, ou seja, o y é 2. Então, a gente agora tem que substituir y igual a 2, z igual a 2 e t igual a menos 2 na primeira equação, que corresponde à equação da primeira linha, que é o quê? 2x menos y mais z menos t igual a 4. Que é equivalente a dizer que x é 4 mais y menos z mais t. Então, é só substituir agora o y por 2, o z por 2 e o t por menos 2. 2x é 4, mais 2, menos 2, menos 2. Então, aqui a gente vai ter menos 2 com menos 2, que dá menos 4, somado com 4 dá 0, a gente conclui que 2x é 2, ou seja, x é igual a 1. E assim a gente encontra o conjunto de solução, que é 1, o x igual a 1, y igual a 2, z igual a 2 e t igual a menos 2. Então, esse sistema tem uma única solução. Bom, agora a gente tem um outro sistema que nós temos 4 variáveis outra vez, só que agora a gente tem 3 equações. A matriz ampliada é essa daqui, e aí a gente vai proceder aqui para encontrar a forma escalonada dela. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o mesmo procedimento que eu já falei nos outros casos, né? A gente vai transformar os elementos da posição 2, 2, 1 e 3, 1 em 0. Então, eu vou fazer linha 2 menos 3 vezes a linha 1, linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar a essa conclusão. Agora, vocês observem o seguinte, quando a gente olha para essa matriz aqui, a parte correspondente aos coeficientes, a gente vê que a linha 3, ela é metade da linha 2. Só que menos 5 não é metade de menos 7, então a gente vai encontrar uma incompatibilidade. Então, se a gente fizer aqui linha 3 menos metade da linha 2, a gente vai chegar, do lado direito vai ficar 0, 0, 0, e do lado esquerdo menos 3 meios. Então, a gente vê que o posto da matriz dos coeficientes é 2, mas o posto da matriz ampliada é 3. Portanto, a última linha nos dá uma inconsistência, né? A gente já vê que não tem solução. O que isso está dizendo? Aqui está dizendo que 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, mais 0 vezes t é menos 3 meios. Ou seja, que 0 é igual a menos 3 meios, e isso é uma contradição. Então, o sistema não tem solução e o conjunto de solução é o vazio. Bom, agora aqui nós temos um sistema que tem 5 variáveis e 4 equações. Perdão,
3 equações e 5 variáveis. Então, a gente tem aqui a matriz, aqui abaixo nós temos a matriz ampliada desse sistema. Vamos encontrar a forma escalonada dele, uma forma escalonada. Vamos fazer como já está aqui, a gente vai transformar os elementos abaixo da posição 1 em 0. Primeiro passo. E esse daqui vai ficar 2 menos 2, 0, 6 menos 6, 0, 1 menos 4, menos 3 e assim por diante. Então, 2 menos 6, menos 8, e a gente já vê que já zerou aqui a posição 2, 2. Vamos ver o que acontece agora se a gente fizer a linha 3 menos a linha 1. 3 menos 3, 0. Perdão, 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. 0 menos 3, menos 3. 2 menos 7 vai dar 9, né? Porque vai ficar 2 mais 7, 9. E menos 1 com menos 14 vai dar menos 15. Muito bem, aqui está. Agora, então, tudo aqui é 0, então a gente vamos zerar aqui. Então, o primeiro elemento não nulo da segunda linha é o elemento 2, 3. Então, quem eu tenho que zerar é o elemento que está abaixo de 2, 3, que é o elemento 3, 3. Então, se agora a gente fazer a linha 3 menos a linha 2, vai ficar isso aqui igual, vai ficar 3, vai dar 0, né? Menos 3 menos menos 3 dá 0. Aqui, menos 3 menos menos 8 vai dar 5. E 9 menos 19 dá 10. Menos 15 menos menos 30 vai dar 15. E a gente vai obter essa forma aqui, que é o que eu falei, 5 menos 10 e 15. Muito bem. Está na forma escalonada? Tá, é uma forma escalonada aqui. Quantas linhas não nulas a gente tem? 3. Agora a gente observa o seguinte, quantas colunas tem a matriz dos coeficientes? 5. Então, a gente vai ter quantas variáveis livres? 5 menos 3, 2. Então, vamos ver o que essas linhas nos dizem. Se a gente observar aqui, a segunda linha nos diz que menos 3e menos 8t mais 19w é igual a menos 30. A segunda linha diz que 5, lembrando que essa quarta coluna corresponde a t, né, e a quinta corresponde a w. Então, a terceira linha nos diz que 5t menos 10w é igual a 15. Mas aí isso é equivalente a dizer que 5t é 10w mais 15, ou seja, que o t é igual a 3 mais 2w. Muito bem. Essa equação aqui, menos 3z menos 8t mais 19w igual a menos 30, era equivalente a essa, 3z igual a 30 menos 8t mais 19w. Então, agora a gente vai substituir o t igual a 3 mais 2w aqui, né, nesse menos 8t. E nós vamos ter o seguinte, 3z é igual a 30 menos 8t mais 19w, substituímos aqui, então vai ficar 30 menos 8 vezes 3 dá menos 24, menos 8 vezes 2w, menos 16w, 30 menos 24, 6, menos 16w mais 9w, 3w. Então, a gente conclui que o z é 2 mais w. Muito bem. Agora, a gente vai pegar t igual a 3 mais 2w e z igual a 2 mais w e substituir na primeira equação, que é x mais 3y mais 2z mais 3t menos 7w igual a 4. Ou seja, x é 14, menos 7w igual a 14. Então, quer dizer que x é igual a 14 menos 3y menos 2z menos 2t menos 3t mais 7w. Então, vamos substituir esse t e o z aí, né? Se a gente substituir o z e o t, então aqui a gente tem quem que é o z. Aqui é mais. Tem um mais aqui, mas eu acho que as contas estão corretas. Sim. Sim. Vai ficar 2w menos 2w com menos 6w. Aqui tá, o sinal está errado, mas a conta está correta, tá? Só foi um erro de digitação. Porque aqui ó, vai dar menos 2w com menos 6w dá menos 8w, mais 7w dá menos w. Então tá ok, a conta está corretíssima. E a gente tem aqui duas variáveis livres, y e w. Como que fica o conjunto de solução? O conjunto de solução fica assim, x, y, z, t e w, que estão em R síncrotal. O x é 1, menos 3y menos w. O z é 2 mais w.
e o t é 3 mais 2w. Então, vocês observem que as variáveis livres são quais? Y, que está aparecendo aqui na primeira equação, e w. Observe que aqui não tem y, mas o y está livre, tá? Muito bem, então esse aqui é o método de Gauss. Tem algumas coisas que a gente tem que observar, é o seguinte, o exemplo 3, eu vou colocar aqui direto, o exemplo 3, o método de Gauss-Jordan, o exemplo 3, o método de Gauss, os dois, se vocês observarem depois, vocês vão ver que tem infinitas soluções. Aí eu vou colocar aqui abaixo a forma escalonada reduzida das matrizes ampliadas. E eu vou indicar em cima quem são as variáveis livres e embaixo quem são as variáveis dependentes, ok? Então, esse exemplo foi quando, se vocês voltarem lá, isso aqui é a matriz ampliada, escalonada reduzida do exemplo quando a gente viu o método de Gauss-Jordan. Vocês vejam o seguinte, lá as variáveis livres foram z e t. E as variáveis dependentes x e y. Vocês observem que as variáveis dependentes, elas estão nas colunas dos pivôs. E as variáveis livres estão nas outras colunas. E o que acontece no nosso último exemplo que a gente acabou de ver? Nesse exemplo também, então a gente viu, vocês voltando aí, acabamos de ver que a solução ficou com y e w variáveis livres e as outras variáveis dependentes. E aí vocês observem, olha só, aqui o x está numa coluna que tem um pivô, o z está numa coluna que tem um pivô e o t está numa coluna que tem um pivô, as variáveis dependentes. E as variáveis livres estão em colunas que não têm pivô. Isso acontece só para esses casos? Não. Isso acontece em geral. Em geral, se o posto da matriz dos coeficientes é igual ao posto da matriz ampliada e é menor que o número de variáveis, então, uma forma escalonada da matriz ampliada, seja ela reduzida ou não, as colunas que têm um pivô de alguma linha correspondem às variáveis dependentes. E as outras colunas correspondem às variáveis livres. Ok? Então, sempre você pode encontrar a solução dessa forma, né? Sempre você pode fazer a solução desse jeito, ok? Muito bem. No exemplo 3 de Gauss-Jordan, né, a gente viu que as variáveis livres eram z e t, e no exemplo 3 de Gauss, as variáveis livres foram y e w. É claro que a gente pode escolher outra, mas a gente sempre pode fazer desse jeito que a gente não tem erro na hora de encontrar as variáveis livres. De qualquer maneira, o que é importante é que com isso a gente conta quais são as variáveis, né? Quantas variáveis livres nós vamos ter. A gente observa, pega as colunas, tira as colunas que têm pivôs, né? Isso daí tem a ver com aquele grau de liberdade que nós vimos quando a gente falou do teorema do posto. Muito bem, então com isso a gente finaliza aqui os métodos de eliminação e no próximo vídeo nós vamos ver métodos específicos para sistemas em que o número de equações é igual ao número de variáveis e que o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero. Então, até o próximo vídeo.